origem, que eu chamei de A, e vai até lá em cima, que eu, numa outra ordenada que eu coloquei B. Então, a imagem da função vai daqui, ó. Vai ser o quê? Fechado no A e fechado no B. Essa é a imagem da função, tá? Ok? Fechado no A, fechado no B. São todos os valores de y que pertencem à função, que é maior do que A e menor do que B, ok? Agora vamos calcular o domínio desse gráfico. O gráfico está aí, agora vamos calcular o domínio. Como é que eu calculo o domínio? Eu vou projetar o gráfico todinho no eixo X. Então, esse pedacinho aqui, ó, esse aqui, ó, eu vou jogar no eixo X, e esse aqui, ó, vou jogar no eixo X. Então, vamos lá, ó. Projetei no eixo X, ó. Tudo no eixo X. Significa que ficou o gráfico todinho nesse intervalo aqui, ó. Tá? Fechado, fechado no P, aqui em cima o pontinho é fechado, fechado no Q. Então, o domínio é o quê? Fechado no P e fechado no Q. Esse é o domínio dessa função definida por esse gráfico, ok? Fechado no P e fechado no Q. São todos os valores de x que são maiores ou igual a P e menores ou igual a Q. Vamos verificar o próximo. Eu tenho esse gráfico que representa uma função. Agora aqui você tem que prestar atenção, ó, que ele está aqui em cima do eixo, a bolinha aqui está fechada, aqui está aberta, ó. Tem que prestar atenção, ok? E está definida no intervalo que vai de P a Q. Então presta atenção. Vou definir agora a minha imagem. Então eu vou, para calcular a imagem, eu vou pegar o ponto mais baixo e o ponto mais alto e projetar ele todo no eixo Y, tá? Então, ó, esse aqui é o ponto mais alto, esse é o ponto mais baixo. Então, eu vou pegar o gráfico e projetar tudo no Y, ó. Aqui eu vou jogar tudo para o eixo Y, ó. E aqui para o eixo Y. Então, vamos lá, ó. Ó, projetei tudo no eixo Y. Então, quando eu projeto, o que que fica? Fica esse intervalo aqui, ó. Agora, tem que prestar atenção que aqui em cima ele é contínuo, ó. Então, quando eu venho para cá o ponto mais alto, fica fechado. Aqui embaixo é bolinha aberta. Então, eu projeto no eixo aqui, ó, fica a bolinha aberta. Então, ficou aberto, aqui é o limite inferior, aberto no A, ó, aberto no A e fechado no B. Então, a imagem da função é fechado no A, desculpa, aberto no A e fechado no B. São todos os valores de Y que pertencem a esse intervalo, maior do que A e menor ou igual a B, ok? Vamos agora calcular o domínio. Vamos calcular agora nesse outro gráfico, ok? Então, nesse outro gráfico aqui, o que vocês percebem? Vou só voltar um pouquinho aqui, né? Que eu tenho esse gráfico agora aqui, ó, que ele está definido dessa maneira, ó. Tem esse que está em preto aqui, percebe, ó? Ok? Então, ele tá... O que eu vou fazer para calcular a imagem da função? Eu vou projetar ele todinho no eixo Y, tá ok? Vou projetar no eixo Y. Então, ó, esse que está na parte de baixo aqui, que está no quarto quadrante, eu vou jogar no eixo Y. E essa parte que está no segundo quadrante, eu vou projetar no eixo Y. Então, vamos lá, presta atenção. Projetei, ó, tudo aqui. Então, o que vocês percebem? Quando eu projetei o gráfico tudo no eixo Y, isso que está em vermelho significa que é a imagem da função, ok? Mas vocês percebem que aqui, ó, tá? Ele não intercepta o eixo X. Então, quando vem para cá, ó, aqui tem que ser uma bolinha aberta. Por quê? Porque quando ele vai para o infinito negativo, ele também não intercepta o gráfico. Então, eu tenho que colocar uma bolinha aberta, ok? Aqui é bolinha fechada e lá em cima está com bolinha aberta. Então, ó, a imagem da função vai ser quem? Vai ser do menos 3 até esse aqui, que é o 0, ok? Até o 0. E depois, do 0 até 3. Então, eu posso colocar de duas maneiras. O intervalo do menos 3 a 0, fechado no menos 3, aberto no 0. Aberto no 0 e aberto no 3. Ou fazer dessa maneira, ó. Você pode colocar que é todo mundo, então, fechado no menos 3, aberto no 3, e depois você tira
o valor 0 fora. Então, você faz assim, ó, fechado no menos 3, tá aqui. Aberto no 3, tá aqui em cima, ó, bolinha aberta. Só que você tem que tirar esse aqui fora. Esse aqui é o valor 0, menos o elemento 0. Isso aqui é considerado, esse aqui é a imagem daquela função, definida por esse gráfico, ok? Então, são todos os valores de y que são maiores ou iguais a menos 3 e menores do que 0. Ou maiores do que 0 e menores do que 3. Esse é o conjunto imagem. Agora, vamos verificar isso também, né, com relação ao domínio, ok? Então, o domínio, eu vou ter que fazer o quê? Vou projetar ele todinho no eixo X, ó. Peguei e projetei tudo no X, ó. Quando eu projetei tudo no X, então ele foi lá para menos infinito, ó. Porque esse gráfico vai para menos infinito, então eu peguei o eixo X tudinho, que vai do 0 até menos infinito. Quando eu projetei ele aqui, ó, como ele aqui vai para mais infinito, eu peguei daqui, ó, fechado, ok? E fui lá para mais infinito. Vocês percebem que quando eu projeto o gráfico no eixo, olha para vocês verem, ó, olha só. Ó, quando eu projetei tudo, eu peguei o eixo X todinho. Significa que o domínio dessa função, então, é reais, ok? Próximo, vamos calcular a imagem. Eu tenho esse gráfico, vamos determinar a sua imagem. Então, ó, vocês percebem que esse gráfico está na parte de cima, aqui tem uma bolinha aberta, esse está na parte de baixo. Esse é um gráfico definido por partes, ok? Esse gráfico está localizado no segundo quadrante e esse aqui está localizado no quarto quadrante. Então, ó, eu vou projetar esse gráfico no eixo Y. E aqui, ó, no quarto quadrante, eu vou jogar tudo no eixo Y. E vamos ver e vamos determinar a imagem. Olha, presta atenção. Ó, projetei tudo no eixo Y. Então, quando eu projetei, ó, na parte de baixo aqui, ó, no eixo Y negativo, ele ficou do menos 2 até 0. E na parte de cima, quando eu projetei, ó, tá? Como ele vai para cá e não é definido, então ele vai do 1 até o 3. Então, o conjunto imagem vai ser esse aqui, ó, fechado no menos 2 e aberto no 0. União com quem? Aberto no 1 e aberto no 3, ok? Então, é assim que a gente tem que colocar, ok? Então, vamos lá. A imagem da função, ó, fechado no 0 e aberto, fechado no menos 2 aqui, ó, fechado no menos 2 e aberto no 0. União com quem? Aberto no 1 e aberto no 3. Então, aqui é a representação do conjunto imagem, ok? E o domínio? O domínio, quando você projetar esse gráfico aqui no eixo X, ele vai pegar de quê, ó? Ele vai pegar ele vai pegar do 0 até mais infinito todinho. E quando você projetar essa parte aqui em cima, nesse eixo aqui, ó, ela vai pegar do menos infinito até 0. Então, vai pegar o eixo todo, que é os reais. Vamos ver mais exemplos. Eu tenho esse gráfico aí, eu vou determinar a imagem, ó. Então, presta atenção. A imagem, vou projetar o gráfico no eixo Y. Então, tem esse trecho aqui, a gente fala que esse gráfico é definido por partes, ó. Tá? Com relação ao valor de x, ó, vai do menos infinito até menos 1, é esse trecho aqui, ó. Do menos 1 até 2, tá? É esse trecho aqui, ó. Ok? E do 2 para mais infinito é esse trecho. Então, ó, tô projetando tudo no eixo, essa parte aqui, ó. Projetei no eixo Y, só deu esse pontinho aqui, ó. Essa parte aqui, quando eu projetei, ó, só deu esse ponto, ok? Essa parte do gráfico que está entre menos 1 e 2. Quando eu projetei esse pedaço à direita aqui, ó, que está no primeiro quadrante aqui, só deu esse pontinho. Quando eu projetei esse aqui para cá, ó, só deu esse pontinho. Significa que a imagem desse gráfico só deu 2 pontos, ó. Foi pontual aqui, ó. Só o número 1 e o número 3. Então, a imagem desse gráfico, tá, é definido só com 2 valores.
E os valores, isso aqui não é intervalo, então tem que prestar atenção, é entre chaves, ó, tá? É entre chaves. 1 e 3. É isso. E o domínio? O domínio, quando você presta atenção aqui com relação, ó, se você projetar essa parte que vai do menos infinito até menos 1, projetar aqui, ó, você pega todo esse trecho aqui, ó. Quando projetar essa parte que está entre menos 1 e 2 aqui, ó, vai pegar todo esse trecho. E aqui, projetando aqui, essa parte do gráfico aqui, você percebe que você pega o eixo todinho, que é o eixo que representa o domínio. Então, quando você pega todo, significa que você pegou o conjunto dos números reais. Então, o domínio da função é reais. Agora, como que a gente calcula o domínio da função algebricamente? Então, eu já mostrei para vocês, tá? Como é que calcula o domínio? O domínio e a imagem é no gráfico. Agora, se eu der uma lei para você, como é que você calcula algebricamente, ok? Então, cálculo de uma função algebricamente. Então, quando não estiver explícito o domínio e o contradomínio de uma função, tá? Vamos admitir que o contradomínio é o conjunto dos números reais e o domínio é reais, ok? Agora, o domínio vai ser reais, excluídos o valor de x para os quais não vale a lei que associa x com y. Então, tem que prestar atenção nisso. Nesse caso, dizemos que a função é real de uma variável real. Então, ó, toda vez que não falar nada no enunciado, tá? Quem é o domínio, quem é a imagem, vocês vão falar que é o conjunto dos números reais, ok? Só que o domínio, aí você vai ver a restrição para o domínio, que a gente vai verificar agora, tá bom? Então, presta atenção, ó. Determine o domínio da função abaixo. Ó, f de x é igual a 2x, ó. Tá falando aqui o que está no conjunto de chegada, que é y, é 2 vezes o que está no conjunto de partida, que é x. Então, você tem que fazer, para você chegar e responder isso aqui, ó, qual que é o domínio dessa função, você tem que colocar, você coloca o eixo, tá? O eixo do domínio, né, ó, 0, que são os valores de x, a reta horizontal. Para a direita, do 0, valores positivos, para a esquerda, valor negativo. E pergunta para a função se tem restrição. Se eu colocar aqui no lugar do x valores negativos, vai existir o y? Essa que é a pergunta. Você percebe que, ó, qualquer valor, se você colocar menos 1 vezes 2, dá menos 2, existe. Você percebe que qualquer valor negativo que você jogar aqui, vai existir, vai ter imagem. Então, não tem restrição para ser negativo. 0. Se eu jogar 0 no lugar do x, 2 vezes 0, 0. Existe? Existe. Então, não tem restrição para o 0. Tem restrição para positivo? Qualquer valor positivo que eu jogar aqui, eu consigo o y, imagem? Sim, consigo. Tá? Não tem restrição. Toda vez que você não tem restrição nenhuma aqui, tá? Para valores de x, significa o que a gente colocou? Que o domínio é reais. Então, sem restrição, o domínio é todo o conjunto dos números reais. Todo mundo, ó, pode colocar qualquer valor aqui. Negativo, 0, positivo. Ok? Próximo. Eu tenho essa lei aqui agora, ó. f de x, que é y, é igual a x ao quadrado. O que está no conjunto de partida, tá? Eleva ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Tem alguma restrição aqui, ó, para valor negativo? Posso jogar qualquer valor negativo aqui? Posso. Posso jogar menos 1, menos 2, não tem restrição para ser negativo. Posso colocar 0 aqui? Posso. 0 ao quadrado? 0. Existe, posso colocar. Posso colocar valor positivo? Posso, tá? Qualquer valor positivo aqui elevado ao quadrado vai existir a imagem. Então, não tem restrição. Se não tem restrição, o domínio dessa função aqui é reais. Próximo. Vamos verificar isso aqui, ó. F de x é igual a 1 sobre x, ok? Então, o que está no conjunto de chegada, que é y, é 1 sobre x, que está no conjunto de partida. Eu posso colocar qualquer valor negativo aqui, ó. Vou procurar a restrição para aqui. Eu posso colocar valor negativo no lugar de x, vocês percebem que ele é denominador, tá? Qualquer valor, ó. Se eu colocar menos 1 aqui, existe? 1 que dividido por menos 1, existe. Se eu colocar menos 1000, 1 dividido por menos 1000, existe, tem imagem.
Então, não tem restrição para colocar aqui negativo. Vamos ver para zero. Se eu colocar no lugar do x o zero, 1 dividido por zero não tem significado matemático para a gente agora, tá? Então, ó, você percebe que no lugar do zero eu coloquei uma bolinha aberta, não pode ser ele. Agora, posso colocar qualquer valor positivo aqui no lugar do x? Posso, tá? 1 dividido por qualquer valor positivo vai existir mais. Então, aqui não tem restrição. A única restrição é que não pode ser zero. Então, você vai falar que vai ser todo o eixo exceto o zero. Então, ó, o domínio vai ser o conjunto dos números reais. Quando eu falo exceto zero, significa que eu coloco um asterístico. R asterístico. É todo mundo do conjunto dos números reais, exceto zero. O asterístico significa que eu tirei o zero fora. Então, o domínio é R asterístico. Vamos verificar isso aqui agora, ó. F de x é igual a raiz quadrada de x, tá? O que está no conjunto de chegada, que é y, é a raiz quadrada que está no conjunto de partida, que é x. Vamos ver se tem restrição para negativo. Eu posso colocar aqui no lugar do x valor negativo? Existe raiz quadrada de número negativo? Não, não existe. Então, ó, aqui tem restrição. Não posso colocar negativo. Posso colocar zero aqui? Posso. Raiz quadrada de zero é zero, existe. Posso colocar qualquer valor positivo aqui? Posso. Raiz quadrada de positivo existe. Então, a única restrição aqui para o valor de x é aqui, ó, não pode ser negativo. Então, eu falo que o domínio vai ser todos os valores de x maiores ou iguais a zero. Então, a gente fala que todos os valores maiores ou iguais a zero, a gente pode colocar dessa simbologia. Todos os reais, tá? Todos os reais, a gente fala aqui que são os reais o quê? Não negativos. Os reais não negativos a gente coloca como R+, ó. R+ significa que eu joguei os negativos fora. Ou são todos os valores de x, tá? Que pertencem ao conjunto dos números reais, maior ou igual a zero. Significa esse R+. Próximo. Raiz cúbica de x. Se eu colocar no lugar do x negativo, existe? Raiz cúbica de número negativo existe? Existe, né? Raiz cúbica de 8, de menos 8, existe, dá menos 2, né? Então, não tem restrição para o valor de x, para número negativo. Tem restrição para colocar no lugar do x zero? Raiz cúbica de zero existe? Existe, então não tem restrição para ser zero. Se eu colocar qualquer valor positivo, existe? Raiz cúbica de valor positivo? Existe. Então, não tem restrição nenhuma. Então, significa que o domínio é todo mundo. Então, o domínio é o conjunto dos números reais. Esse aqui, f de x é igual a 2x mais 1, né? E y é 2 vezes que está no conjunto de partida mais uma unidade. Tem alguma restrição para colocar número negativo no lugar do x? Ó, 2 que multiplica o número negativo mais 1. Existe? Existe, não tem restrição nenhuma para aqui. Se eu colocar no lugar do x 0, 2 vezes 0, 0, mais 1, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Existe. Tem restrição de eu colocar no lugar do x positivo? Não, não tem restrição. Se não tem, eu posso colocar qualquer valor aqui, ó, da reta horizontal. Negativo, 0 e positivo. Então, o domínio dessa função 2x mais 1 é o conjunto dos números reais. Agora, para esse aqui, ó, 1 dividido por raiz quadrada de x. Vou perguntar. Eu posso colocar no lugar da raiz quadrada que está no denominador número negativo? Não, porque não existe raiz quadrada de número negativo, então aqui não pode. Eu posso colocar aqui no lugar do x o zero? Não, porque raiz quadrada de zero, tá? Como ele está no denominador, a raiz quadrada de zero existe. Mas como está no denominador, o denominador não pode ser zero, porque raiz quadrada de zero é zero. Aí fica 1 dividido por zero. Não tem significado matemático para a gente agora. Então, o zero não pode. Então, positivo posso? Positivo posso. Então, o único valores que me atende aqui são os valores positivos. Então, o que eu vou fazer? O domínio da função vai ser todos os valores de x maior do que zero. Então, ó, os valores que atendem maior que zero, o que eu faço? Esse aqui, ó, os reais, fiquei com os positivos e joguei o zero fora, tá? Então, o que é R mais asterisco? Esse R mais asterisco significa
Que eu joguei os números negativos fora e joguei o zero fora. Aí só fiquei com os números positivos. R mais asterisco significa que é o conjunto dos números reais positivos, ok? Vamos ver esse aqui. Olha, x menos 7 está no denominador. Então, a condição de existência, tá? De tudo que, dessa função aqui, como tem denominador, a condição de existência é que o denominador tem que ser diferente de zero, tá? Condição de existência que a gente fala CE, o denominador, que é x menos 7, tem que ser diferente de zero. Então, calcula aqui, ó, passa o 7 para o segundo membro. Então, x tem que ser diferente de 7. Por quê? Porque se a gente colocar no lugar do x o 7, 7 menos 7 é 0. 1 dividido por 0 não tem significado para a gente. Então, pode ser qualquer valor, menos o número 7. Então, o domínio da função são todos os reais, menos o elemento 7, entre chaves, ok? Vamos observar isso aqui agora, ó. Olha, vocês percebem que é 1 dividido por raiz quadrada no denominador, ó. A condição de existência, o que é? Esse denominador não tem que ser diferente de zero, que é o quê? Que é uma função do segundo grau, ó, x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, eu vou ter que falar que x ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser diferente de zero, não pode. Então, ó, o denominador diferente de zero. Aqui uma equação de segundo grau. Resolver uma equação de segundo grau, a gente usa, né, a fórmula de Bhaskara, né? Primeiro calcula o delta, joga na fórmula de Bhaskara e calcula o x' e x duas linhas. Calculando, a gente determinou que o x' é 2 e o x duas linhas é 3. Então, aqui pode ser qualquer valor, mas não pode ser nem 1, 2, nem 3. Então, ó, tem que ser diferente do 2 e diferente de 3. Por quê? Porque se for 2, anula o denominador. 1 dividido por 0 não pode. Se for 3, anula o denominador. 1 dividido por 0 não pode. Então, é todos os reais, exceto o 2 e o 3, que a gente vai colocar assim, ó. O domínio dessa função, todos os reais, menos quem? Os elementos, né, numéricos 2 e 3, entre chaves. Essa função aqui, ó, tem que prestar atenção, ó. Aqui eu tenho uma fração, aqui em cima eu tenho um numerador, e aqui em cima eu tenho o denominador. Então, tem que eu pegar as restrições para todo mundo. Raiz quadrada. Qual que é a restrição da raiz quadrada? Ó? O radicando aqui, ó, que é o 2x menos 1, tá? Ele só não pode ser quem? Negativo. Esse aqui não pode ser negativo. E o de baixo? Raiz quadrada também. O 3x mais 6, ele não pode ser negativo. Que, por sua vez, não pode ser zero, porque está no denominador. Então, ó, a restrição tem que ser aqui. 2x menos 1 tem que ser o quê? Tem que ser diferente, não pode ser negativo, então tem que ser maior ou igual a zero. E aqui embaixo, aqui, a restrição por debaixo, ó, 2x menos 1 maior ou igual a zero. E a restrição para o denominador, 3x, ele não pode... Aqui eu calculei, né, os valores de x, ó, passo 1 para o segundo membro, x maior ou igual a meio, né? Então, para atender o numerador, o x não só pode ser... ele só pode ser maior ou igual a meio, para atender o numerador. Agora, vamos fazer para atender o denominador. Ó, para atender o denominador, o 3x mais 6 tem que ser só maior que zero. Por quê? Porque está dentro da raiz quadrada. Tá? Não pode ser negativo e nem ser zero, porque está no denominador. Então, a gente calcula, põe um 6 para o segundo membro e calcula o valor de x. Então, vocês percebem, ó, para atender o numerador, o x tem que ser maior ou igual a meio. Para atender o denominador, o x tem que ser maior que menos 2. Agora, eu tenho que juntar essas duas condições e pegar uma somente. Uma que atende o numerador e atende o denominador ao mesmo tempo. Então, ó, se eu quero os valores do domínio, que é o valor de x, tem que ser maior ou igual a meio, e aqui eu quero maior ou igual a menos 2, qual a conclusão que eu chego? Esta que está aqui, ó, maior ou igual a 2, a meio, ela... Se eu pegar essa condição, significa que ela atende essa aqui também, ó, x maior que menos 2. Então, eu só pego ela. Então, o domínio dessa função vai ser x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é maior ou igual a meio. É isso.